Muito boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui na Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. Hoje trazendo um tema muito interessante, eu acho que não sei se é a única casa que estuda isso, mas eu acho muito importante a gente trazer esse tópico, que são as preces pessoais. Hoje a gente vai falar sobre isso. Bem-vinda a Kátia Jalque, bem-vinda a Branca Letícia, e bem-vindos todos que forem se colocando aqui à disposição, vamos nos colocando em sintonia com os espíritos superiores, com todos aqueles que estão ao nosso redor, procurando agora promover um ponto muito interessante, que é a nossa posição ante Deus, ante os espíritos superiores, para a gente começar a falar sobre um tema muito importante para todos nós, que é a prece. Bem-vinda, Neninha Sampaio. E por isso mesmo escolhi uma página desse livro aqui, Sugestões Oportunas, de Carlos Torres Pastorino, de quem eu tenho muita admiração pelo trabalho que fez. E eu acho que tem muito a ver com esse tipo de abordagem que nós temos hoje. Também agradecer a todos aqueles que aparecerem depois da palestra, que vai ficar à disposição. E vamos lá. Cuida-te. A tarefa que te incumbe é pesada, mas tendes de dar conta dela a fim de não perder a oportunidade. Vê se te mantens equilibrado, baseado no amor de Jesus. Tem fé, a ajuda jamais te faltará. Não desanimes, há quem te sustente. Caminha, a estrada espera teus passos. Trata-te, para conservar sadio o vaso que te foi emprestado e ter força para levar adiante a cruz que é teu dote. Não temas, Deus está em ti como em todas as coisas. Tem força para dar força. Tem coragem para dar coragem. Tem ânimo para dar ânimo. Dá a mão para sustentar teus irmãos, e jamais te hão de faltar mãos que te socorram. Então, vamos agora elevar nossos pensamentos e vamos pensar em nosso amado Mestre Jesus. Gratidão, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, a fim de podermos escutar as Tuas palavras, refletir sobre elas, debatê-las e procurar maneiras de colocá-las em prática no nosso cotidiano. Agradecemos a presença de todos e vamos dar início a mais uma reunião neste ambiente, momento em que Casa Espírita está expandida, e nesse momento em que os fluidos positivos, os fluidos salutares criados por Deus nos envolvam também nossos lares, todos os irmãos encarnados e desencarnados que estejam presentes aqui nesses ambientes, e que nessa forma, nessa sintonia, vamos dar início a este estudo preparado para a tarde de hoje. E assim, Pai, pedimos autorização para darmos início aos estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então, vamos agora já começar, sem a gente passar muito tempo, porque eu gosto sempre de a gente situar o capítulo, situar o assunto, porque eu acredito que isso ajude a gente a simbolizar isso de maneira mais adequada. Então, a gente começa falando do Evangelho segundo o Espiritismo, que contém um prefácio, a introdução e 28 capítulos. Não é por acaso que nós já estudamos, eu considero que é o livro mais curto e, ao mesmo tempo, mais fácil. Eu considero também o best-seller de Allan Kardec, especialmente no Brasil, país em que o Espiritismo tem a sua carga religiosa muito mais forte. Mas, de qualquer forma, vamos tratar desse assunto que é muito importante. Capítulo 28, o último capítulo, talvez o mais longo, que trata de coletânea de peças espíritas. Se não é o mais longo, é o que tem mais itens. Se não é à toa que a gente dedica bastante tempo a elas. Então, nesse capítulo, nós temos o preâmbulo, as peças gerais que foram estudadas já. Hoje vamos falar sobre as peças por aquele que ora, ou como está na nossa introdução aqui, no nosso programa, as preces pessoais. Daqui a 2 semanas teremos peças por outrem ou por outros,
Depois, preces pelos que já não são da Terra. É interessante a maneira como foi colocada por Kardec essa expressão, poder falar desencarnados, pelos mortos, não. Os que já não são da Terra. E preces pelos doentes e obsidiados, que merece realmente um capítulo à parte, até pelo tipo de estratégia que Kardec usa para esse caso. Mas, vamos lá. É bem complicado a gente pensar de que maneira a gente pode representar a prece. Mas o mais importante é a gente tentar entender qual é a dinâmica que está envolvida e de que maneira que a gente pode lidar com ela. Então, nós vamos falando já sobre o seguinte. As peças pessoais são divididas em várias etapas. E, a fim de a gente poder sintetizar melhor, eu vou falar mais sobre os prefácios e algumas coisas que podem entrar nesse âmbito. É claro, todo mundo pode depois consultar o Evangelho segundo o Espiritismo e lembrar que a ideia de Kardec não foi estabelecer ali uma espécie de breviário, uma espécie de coletânea, digamos, estática. Você só tem que fazer desse modelo. Não. São modelos inspiradores, são modelos interessantes, embasados de acordo com a doutrina nascente, que é a doutrina espírita, e de maneira que fique claro que a intenção dele é sempre a de nos trazer de uma maneira lógica, embasada, que não seja uma coisa de repetições, como infelizmente ainda tem pessoas que acham que é pelo menos de repetições, e a gente sabe que é pela fé, pelo sentimento, e também por algumas outras questões envolvidas. Por isso, vamos começar já falando sobre um ponto que costuma ser até um pouco polêmico, que é a questão dos anjos guardiães e dos espíritos protetores. Segundo Kardec, todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção, como se fosse um pai junto ao filho a conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. O nome dele ou dela, pouco importa. Podemos invocá-lo sob qualquer nome de espírito superior. Vocês podem escolher qualquer nome aí, não precisa nem me dizer aqui. Mas se vocês preferem, não tem problema. Ele não vai ficar com ciúmes nem se sentir incomodado. O importante é que você use o seu sentimento. Mas é importante também saber uma separação que Kardec coloca, que além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores menos elevados, que podem ser amigos, parentes e até pessoas que não conhecemos na existência atual. Elas nos assistem com seus conselhos, nos orientam, e não é raro que eles também intervenham em alguns momentos nos atos da vida. Por exemplo, quem deve se lembrar daquela mensagem Pegadas de Areia? Basicamente quando a gente se sente muito mal e a gente vê, mais ou menos resumido, né, que Deus está lá, você se sente mal, Deus não apareceu, e você olha para trás, nossa, só tem uma pegada, sim, eu que te carreguei, não foi exatamente você que andou sozinho. Então, é basicamente por isso que ele, Kardec, coloca também essa questão dessas intervenções, que muitas vezes algumas coisas acontecem. Eles intervêm sempre, a gente pode pegar depois outros estudos aqui na casa, que podem tratar melhor desses assuntos. Mas, para a gente resumir, a gente vai direto ao seguinte ponto. Essa separação que precisa ficar bem clara. O anjo guardião é o guia principal e superior, é um espírito mais elevado, é aquele que está mais pertinho de Jesus ou de outro espírito superior, espírito mais puro ainda. Já os espíritos protetores e familiares são guias secundários, que geralmente estão mais próximos de nós, porque eles estão ali na nossa sintonia mais próxima. Outra coisa que Kardec coloca, que é um erro pensar que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado para contrabalançar as boas influências que eles exercem sobre que os espíritos exercem sobre nós. Os espíritos maus, conforme Kardec diz, mas que, a da verdade, são espíritos em evolução, mas ainda afastados da lei divina, vêm voluntariamente, desde que achem em meio de assumir um predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela nossa negligência, que é o mais grave. E às vezes a gente sabe o caminho, mas a gente faz igual Chapolin Colorado. Eu vou, não vai. Então a gente fica nessa negligência e não faz o que tem que fazer.
Então, é esse ponto que também precisamos ter em contato, porque, do contrário, uma coisa que é sempre clara, somos nós que atraímos esses irmãos que estão em condições difíceis. E de nós depende o afastamento dos maus. Portanto, ao fim e ao cabo, não podemos deixar de lado que a influência dos espíritos inferiores ou espíritos que estão querendo nos desviar do bem é culpa nossa. Então, é da nossa parte que está o remédio para solucionar essa situação. Então, o que Kardec coloca ao finalzinho desse prefácio é dizer que a prece aos anjos guardiães e aos espíritos superiores deve ter por objetivo solicitar a intercessão junto de Deus para pedir força para resistir às más sugestões que nos assistam e que nos assistam nas contingências da vida, porque, afinal, estamos num planeta de provas e de expiações. Portanto, provas e expiações são situações que, infelizmente, ou felizmente, na verdade é felizmente, só que nossa visão ainda é de infelicidade, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado sempre, para que a gente saiba muito bem que tipo de pensamento a gente quer atrair, que tipo de irmão, irmã superior ou inferior que a gente quer atrair. Depende de nós. E não é à toa que Kardec já traz aqui, na sequência, prece para afastar os maus espíritos. Já falamos sobre essa questão de classificação do que seria um mau espírito, mas vamos procurar pensar melhor sobre alguns pontos. O que Kardec coloca? Que os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. Você imagine mandando um mau espírito sair daqui. Vai rir da minha cara. É basicamente isso. Então, não é pela ordem. Exige uma outra coisa que é um pouco mais delicada. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Ele até usa o exemplo das moscas que farejam as chagas do corpo, que isso, infelizmente, ainda acontece, mas é parte também do processo do planeta. E ele coloca a seguinte ideia, olha que interessante. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar as impurezas da alma para evitar os maus espíritos. Novamente, aquilo que já foi falado anteriormente, depende de nós esse afastamento dos espíritos que não querem que a gente siga na linha divina. Mas a gente precisa, a partir desse momento, procurar agir para mudar essa situação. E, como um bom pedagogo, Hipólito Leon Denis Ribaio, nosso Allan Kardec, colocou na sequência o quê? Para pedir a corrigenda de um defeito. Olha a sequência, exatamente para a gente entender. E aí Kardec coloca o seguinte: os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Quantas pessoas já não falaram que a carne é fraca? A carne pode ser fraca para outras coisas, tipo, eu não consigo levantar o carro. Não sou Superman. Realmente, para isso, a carne é fraca. Mas para a gente conseguir conter os nossos instintos, nossa, parece que é pior, né, gente? Mais fácil levantar um carro, né? Então, é por isso que Kardec coloca nesse ponto. O maior desafio acaba sendo sempre olhar para dentro da gente mesmo e rever essas situações. Então, Kardec coloca o seguinte: de nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. E aí é importante, quando Kardec coloca, pegando um gancho aqui do livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, Doutrina, capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, tem um título lá escrito: A Carne é Fraca, Estudo Fisiológico e Moral. Então ele coloca o seguinte: há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, porque se devem mais ao moral do que ao físico. Outras parecem ser mais consequência do organismo, por esse motivo acredita-se que se é menos responsável, ou seja, é coisa da carne mesmo, então eu vou me entregar a todos os instintos. Ele coloca como exemplo a sensualidade, a cólera, ele até coloca a moleza, como seria nesse caso. Mas mais à frente ele diz o seguinte:
Há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, que é o estado mórbido ou anormal, é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito. Por exemplo, a temperatura. Está calor, a gente fica já meio cansadinho, fica mais irritadiço às vezes, mas a gente tem que lidar, afinal a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas e tudo mais. Os vícios hereditários de uma constituição do próprio corpo físico, por exemplo, tendência a engordar, tendência a diabetes, tendência ao colesterol alto, isso tudo também eu tenho que cuidar. Um mal-estar passageiro, uma queda de pressão, um aumento de pressão, isso tudo também são coisas que fazem parte do componente físico. Mas lançar culpa de suas más ações à fraqueza da carne não é, portanto, um subterfúgio para escapar da responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. Olha que puxão de orelha que vai até o portão da nossa casa, do condomínio, na porteira da fazenda, enfim. Mas ele continua. A carne não tem pensamento nem vontade. Nunca prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante ou desejante. Ou seja, nós somos os seres pensantes e desejantes. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes a seus instintos. E aí, mais à frente, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que já estudamos aqui no capítulo 19, a fé transporta as montanhas, nas instruções do espírito protetor, cujo nome ele não quis se identificar, ele diz o seguinte, sobre a questão da definição de fé. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. E é importante que a gente tenha isso, que com a fé a gente consegue vencer também essas situações. Para isso também vamos depois deixar, para quem quiser depois ler, consultar também no capítulo 15 do Evangelho, Fora da Caridade não há salvação, na instrução do Espírito Paulo Apóstolo, Fora da Caridade não há salvação. Para a gente entender melhor também de que forma que a gente consegue se desvencilhar dessas situações. Uma outra coisa que é importante para a gente estudar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. Eu sei também que é uma puxada de orelha, a gente puxou de um lado, puxa do outro, mas é importante para a gente se disciplinar e aprender a também ter esse cuidado para não se deixar levar. Não é à toa, nosso querido codificador colocou também na sequência, desce para pedir a força de resistir a uma tentação. Tentação. Isso geralmente causa impacto, até porque essa palavra lembra coisas fólicas, distantes, são palavras até contaminadas. Mas Kardec é um pedagogo, ele sabia com quem estava lidando. Então, por isso, manteve-se essa nomenclatura, e é importante que a gente entenda que tipo de chamariz que isso pode nos dar. E ele coloca o seguinte: duas origens podem ter o pensamento humano. A própria imperfeição, que nós carregamos ainda, afinal, alguém se acha espírito superior ou puro? Então, querido, por que você está na Terra ainda? Pois é, você está na Terra ainda porque ainda é impuro, imperfeito, precisa se depurar. Então, ou uma funesta influência que sobre ela se exerça, ou seja, sobre nós. Pode vir de nós ou pode vir de alguém que está tentando nos influenciar, e não é com esses gestos, mas é pensamento a pensamento. Então, o que acontece? Uma fraqueza é indício de uma alma imperfeita. Se nós temos alguma fraqueza, significa que nós temos imperfeições ainda a serem vencidas. Aquele que venha a falir poderá invocar o pedido de influência de um espírito estranho. Ou melhor, que venha a falir não poderá invocar a escusa ou influência de um espírito estranho. Quando surge em nós um mau pensamento, a cuja atração podemos ceder ou resistir, nós podemos pedir apoio do nosso anjo guardião ou espírito protetor. E, com isso, ajuda a combater em nós a má influência. E, com isso, se espera com ansiedade a decisão que tomemos. Nós precisamos ter sempre como foco o seguinte: nós nunca estamos abandonados.
Temos sempre esse irmão aqui presente, o anjo da guarda, ou o espírito protetor nos ajudar. Ele está ali, esperando que a gente tome a decisão. Mas é preciso da nossa parte tomar essa decisão. E aí Kardec ainda coloca, a nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. O pensamento é mal quando se afasta da caridade. Esse é um outro ponto muito importante. Por isso, o estudo da caridade é importante que a gente tenha noção até o que é caridade, porque não é só assistência social, não é só a entrega da bolsa e não é só dar dinheiro na rua. É também você não desejar mal a alguém, você não pensar besteiras, você não querer que a pessoa, enfim, se prejudique de alguma forma, e outras coisas que realmente não estão de acordo com querer o bem de alguém. E ele fala que esse afastamento da caridade tem por princípio o orgulho, a vaidade, o egoísmo e qualquer coisa que se possa pensar em causar prejuízo a qualquer outra pessoa. Isso induz aos outros algo que queremos, que não queríamos que nos fizessem. É esse outro ponto que temos que colocar. Nós gostaríamos que passássemos por aquilo que nós estamos pensando que aconteça com aquela pessoa? Se estamos dessa forma, então, precisamos pegar de novo o Evangelho segundo o Espiritismo e ler todo mais uma vez. Terminou, continua com o pensamento? Vê de novo. E vamos lendo de novo até a gente conseguir vencer esse desejo que ainda temos com relação às outras pessoas. Então, da nossa parte, isso também. Ah, mas a pessoa é um safado, um sacano, né? É filho de Deus como você. É seu irmão, é sua irmã. Não é genético, mas é um espírito criado por Deus também, perfectível. Se a pessoa está no mau caminho, ela precisa de bom pensamento. Mas isso é um caminho para outra, ele vai ter a peça pelos outros, né? Então ali vai ter a orientação melhor sobre esse assunto. Certo? Não sei se todos estamos ouvindo bem, se tudo está caminhando bem, mas vamos para a próxima. Depois disso, chegou a hora de agradecer. Ação de graças pela vitória alcançada sob uma tentação. Importantíssimo também, né, gente? Que afinal, se a gente lutou, é importante que a gente agradeça. Porque vocês acham que conseguiram sozinhos? Nós nunca estamos sós. O que Kardec coloca? Aquele que resistiu a uma tentação deve a assistência dos bons espíritos a cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo da guarda. Na palavra gratidão, que está em moda, então a gente precisa também atender a ser grato à assistência espiritual. E ela só não nos alcança quando nós negligenciamos esse cuidado. Até porque a gente ainda se compraz com algumas maldadezinhas. Na medida que a gente se compraz com as maldadezinhas, se aproximam também irmãos nessas condições. Então, da nossa parte, precisamos sim adaptar o nosso pensamento, e aí nós vamos vencer todas elas. Mas nunca ocorre sem auxílio de ninguém. Os irmãos superiores estão ali procurando nos ajudar, ou pelo menos aqueles mais elevados que estão ali impulsionando. Ai, resista, isso, segura a onda, segura a língua, exatamente para a gente não falar mal, não pensar mal, não agir mal. E aí, quando a gente vence, a gente tem que agradecer. E isso reforça todo o amparo que os espíritos superiores podem nos dar. Por isso mesmo, muitas vezes sobram mais dúvidas. Como agir, não é? E é por isso que Kardec colocou na sequência, para pedir um conselho. A gente, às vezes, fica lá pensando, o que a gente pode fazer, né? Então, o que Kardec coloca aqui? Gente, os prefácios de Kardec são estudos primorosos, curtinhos. De certa forma, valem por muitos livros de página que muitas vezes vem por aí, mas só esses prefáciozinhos são fantásticos. Olha o que ele coloca. Quando estamos indecisos, precisamos primeiro, aquilo que eu hesito em fazer pode prejudicar alguém? Pode dar prejuízo para alguém? Não é financeiro não, tá, gente? É moral, é o tipo de situação que pode constranger a pessoa de maneira delicada, enfim. Segunda, pode ser proveitoso a alguém? Terceira, se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito?
Só essas 3 perguntas já matariam metade das ações que a gente faria. Mas, de qualquer forma, ou não, né? Dependendo, se a gente já está num patamar melhorzinho, isso daí já, de repente, a gente já está no caminho bom. Mas, a princípio, a gente precisa ter esse cuidado. Primeiro, o que eu hesito em fazer pode prejudicar alguém? Segundo, o que eu posso fazer pode ser proveitoso a alguém? E terceiro, se agisse assim comigo, eu ficaria satisfeito? Então, temos que colocar para esses 3 filtros para a gente poder agir. Então, o que Kardec coloca? Se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, é preciso pensar vantagens e inconvenientes pessoais. Se interessa a outrem ou a outros, e se resultando em um bem para um, redundará em mal para o outro, pesemos a soma de bem e de mal que isso produzirá. Por exemplo, você negar dar dinheiro a alguém. E essa pessoa você sabe que não vai ter um bom usufruto daquele dinheiro. Até que ponto isso vai ser um bem ou vai ser um mal? Da mesma forma, você não sabe o que essa pessoa vai dar. Então, a gente tem que ver. Por exemplo, a gente vê aquela ligação daquela pessoa que a gente sabe que não vai nos ocupar meia hora. A pessoa não tem noção de tempo nem de nada. Será que vale a pena atender? Ou aquilo que você vai falar para a pessoa, será que aquela pessoa vai escutar e vai colocar em prática? A maneira como eu vou falar vai surtir efeito? Isso tudo tem que ser bem pesado. Porque nem sempre a gente ficando, deixando a pessoa em banho-maria resolve. Mas é importante que, da nossa parte, a gente tenha um cuidado para saber como agir, para não perder a oportunidade de fazer o bem. A gente sempre tem que pensar de que forma a gente pode produzir o bem para as outras pessoas. Em se tratando das melhores coisas, consideremos a oportunidade e as circunstâncias seguintes. Uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis. Se a gente tem dificuldade, a gente acha que não, olha o que Kardec coloca. Em todos os casos, sempre podemos solicitar assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados desta sábia advertência. Na dúvida, abstente. Ou seja, na dúvida, faz nada. Mas, se é para fazer de má vontade, melhor não fazer. Mas se você tem condições e sabe que é o melhor fazer, faça. Mas na dúvida, ainda assim, você tem uma outra opção. Peça um conselho dos espíritos superiores. Recolha, se coloque-se numa disposição para que eles possam realmente nos orientar. Que aí sim a gente vai continuar de maneira adequada e seguindo adiante. Mas nós temos um outro ponto que muitas vezes pode nos dar um certo trabalho. Porque estamos num planeta de provas e de expiações, nós nunca devemos nos esquecer disso. Então, por isso mesmo, nós passamos por determinadas aflições na vida. Às vezes é o dinheiro que acaba, é um parente que desencarna, é uma pessoa que está doente, você não sabe como fazer, enfim. O que não faltam são aflições. E nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, mais uma coisa sobre aflições. Mas vamos ver o que Kardec nos diz aqui. Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode conceder quando tem um fim útil e sério. Esse é o problema. A gente geralmente pede as coisas com fim útil e sério. Ou vai me dizer que alguém quer ganhar na loteria para fazer uma obra de caridade. Vamos vasculhar no fundo para ver se é isso mesmo. Continuando aqui. Como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho que lhe seja prejudicial. Quem é que não queria com 12 anos de idade dirigir? Nem lei que permita isso, né? Então vamos lá. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos por isso nos entregar ao desânimo. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova e expiação, ou e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportado. Eu queria comprar o celular de última geração, mas eu não posso. Eu vou me afligir por isso? Não.
Meu salário não está saindo em dia. Tenho que lidar com isso da melhor maneira que eu posso. Vou ter que reorganizar minhas contas. Então, essas coisas são situações que são necessárias que a gente reveja e coloque de maneira mais prática. A gente tenta ver de que maneira mais a gente pode fazer e lembrando sempre que com as orientações a gente vai lidar melhor com essas aflições que nos aparecerem. E aí, lembrando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o ponto de vista, temos o seguinte: as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Então, o que requer da nossa parte é entender que o que acontece com gente que é da nossa vida material é absolutamente passageiro. Por fim, o Espiritismo mostra que essa vida, esta encarnação, não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto na obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Lembra que a gente falou, eu gosto sempre de falar, que todos somos todos imortais, irmãos, numa trajetória evolutiva. E a gente dá um salto lá para o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pediu Terês, tratando da eficácia da prece. O que Deus lhe concederá sempre, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Loteria, não. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo da dificuldade, mediante ideias que fará lhe surgirem os bons espíritos, deixando para você dessa forma, o método da ação. Por isso que muita gente acha que, nossa, que ideia brilhante que eu tive, o espírito está lá. Sei, orgulhoso. Não é por aí não, meu querido. Eu te dei ideia, mas deixa estar. Ele os assiste, segundo Kardec, os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de socorro estranho, sem fazer um uso das faculdades que possui. Uma vez eu falei para um aluno que estava lá querendo um lápis. Ele veio para mim e ficou lá esperando o lápis. Eu tive que dizer para ele, querido, o Espírito Santo não vai descer com uma pomba do céu para te trazer um lápis. A gente precisa agir. E é claro, diante dessas aflições, muitas vezes vem a segunda coisa. Ação de graças por um favor obtido. O que, de certa forma, está muito a ver com a ação de graças pela minha vitória alcançada sobre uma tentação. Mas a rigor que nós temos é colocar o seguinte, segundo Kardec, não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. Por exemplo, parar de roer as unhas, parar de correr atrás de determinadas pessoas que sabem que não vão trazer bem para nós. Enfim, são várias coisas, são os pequenos vícios que a gente pode vencer todos os dias. Por exemplo, chega aquele spam que você quer passar para todo mundo. Aí você pensa bem, poxa, vai ser legal passar para todo mundo isso aqui? Isso é uma vitória sobre um vício nosso. Então, Kardec dá coloca o seguinte, todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecermos. Quer ver um exemplo, gente? O fato de a gente voltar para poder respirar, abrir os olhos, levantar, a gente ter uma casa, a gente ter família. Dá problema, a família dá, mas a gente tem uma família. Quantas pessoas não têm nada disso? Quem, por exemplo, tem problemas respiratórios como eu, sabe o que é ficar sem respirar? Sabe o que, de repente, a gente ter uma comida na mesa, tem pessoas que não têm, nós temos um emprego, outras pessoas não têm. Isso são coisas, às vezes mínimas, mas que passam despercebidas. O próprio ar, comida, água, tem pessoas que não têm água. Então, isso também são coisas que a gente tem que agradecer. E aí nos diz ainda Kardec,
não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhes as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos. Sempre. E olha que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas vêm, tá, gente? Gratidão sempre. E aí ele coloca uma coisa simples, não precisa fazer uma oração de meia hora, basta o seguinte: obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Quem inspirou? Pouco importa. O que importa é o que você vai fazer com ele e se você vai agir bem. E não é à toa que, por isso, Kardec já colocou um outro ponto importante, que eu acho que deve ser muito pouco lembrado. Ato de submissão e resignação. E nós somos muito rebeldes. É rebeldia nisso. E aí Kardec coloca o seguinte: quando o motivo de aflição nos advém, em se procurarmos a causa, geralmente nós vamos reconhecer estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou quando não, um ato anterior. Se a causa de um infortúnio depende completamente de qualquer ação nossa, é uma prova para a existência atual ou uma expiação de uma existência anterior. Então, a gente também tem que colocar, e nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Nunca podemos nos esquecer disso. E Kardec continua, para simplificar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa atual, é uma prova para a existência atual, uma expiação de uma falta de existência anterior. A gente precisa desse ajuste para continuar a nossa trajetória evolutiva. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar essas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem. Mas, conforme nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, segundo o Espírito Lacordaire, o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Eu já falei numa palestra que a gente tem preferido a palavra resiliência atualmente. Quero dar uma ideia de uma resignação positiva, e não a resignação do que vai cair do céu, mas é a resignação ou resiliência de que a gente não vai baixar a cabeça. A gente vai continuar seguindo em frente com coragem. Então, por isso mesmo, a gente deve lembrar também que nada está acima da nossa capacidade. Muitas vezes também o problema é do passado, mas a gente agravou por invigilância nossa. Se agravou e continuamos com a dor, com a dificuldade, nós temos capacidade de superá-la. Então, o que a gente precisa nesse momento é se submeter à vontade de Deus e saber lidar, porque ao mesmo tempo que Ele dá esse sofrimento, essa dor, Ele permite que a gente passe por isso e também nos dá os instrumentos para a gente superar todas elas. Então, por isso, vamos procurar lutar para superar todas essas dificuldades. Mas há coisas que às vezes a gente não consegue identificar de cara. E aí a gente esbarra com um perigo iminente. Um acidente de trânsito, ou alguma coisa que a gente não imagina que vai acontecer. Você chega a casa está alagada. Ou de repente faltou luz, como aconteceu outro dia. A gente estava para se preparar para fazer um estudo, faltou luz. A internet caiu. Enfim, muitas coisas acontecem. Mas temos coisas mais sérias do que isso. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Bingo! A gente se acha super-homem. E aí vem algumas coisas e acontecem. Tem um ditado árabe que diz que que os homens devem ser tratados como tapetes, de vez em quando tem que ser sacudidos. Daí o perigo é iminente. Mostra-nos, segundo Kardec, que entre suas mãos está a nossa vida, as mãos de Deus, e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos esperamos. A gente pode desencarnar agora. Mas por que não desencarnamos agora? Porque nós temos ainda algumas questões a serem resolvidas. Mas pode acontecer a qualquer momento.
E outra coisa que ele coloca, que muita gente tem que acordar para a vida. Não há privilégio para ninguém. Isso é Kardec falando. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que a punição de uma falta cometida ou a falta do cumprimento de um dever. Nada é por acaso, conforme a gente vê Kardec também. Mas é claro, passamos pelo perigo, não sofremos nada. Ação de graças por haver escapado de um perigo. Que alívio, né, gente? Então, a gente tem condição de passar por isso e viver de uma maneira melhor. De um momento para o outro, podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tempo e nos emendarmos. Então, por isso que muitas vezes essas coisas acontecem, chamar a atenção. A gente não pode nunca nos esquecer de que estamos sob a lei divina. E por isso devemos sempre procurar nos ajustar à disciplina do bem. Mas temos uma outra coisa que é a rotina nossa, né, gente? A questão da hora de dormir. Todos nós dormimos. Quem não dorme aqui, né? Tem gente que não dorme mesmo, né? Vai fazendo as coisas e tal, mas o nosso corpo precisa descansar. Então, qual é a questão que coloca? Kardec também, nesses simples prefácios, faz uma análise fantástica também. Olha, em poucas palavras, resume muita coisa. O sono tem por finalidade dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. A alma se desprende. Tem gente até que vivencia isso, né? Percebe isso. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade de vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve, nos conselhos que lhe dão, ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. Tem gente que volta, parece que volta revoltada, né? Mas de qualquer forma, com oração, isso já ajuda. Por isso que temos aqui a prece da hora de dormir. Ah, não quero ler antes de dormir. Tá, então você eleva o seu pensamento. Aqui é apenas uma maneira, um padrão que você pode usar, e depois você olha a sua maneira, não tem problema nenhum. E aí volta Kardec. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria, que a gente não está aqui para ser encarnado para sempre. E aí ele coloca uma outra imagem. É o prisioneiro restituído por momentos de liberdade. Por momentos à liberdade. Ou seja, nós somos prisioneiros na carne. Então, esses momentos de libertação são momentos essenciais para a gente recuperar também, rever nossas ideias e rever trajetos. Não tem aquele velho ditado, nada como 2 noites, não tem 2 dias e uma noite no meio, que às vezes ali você consegue ter as ideias necessárias. Então, é exatamente por isso. A vivência do espírito é essencial para nós. Continua Kardec. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus fedores. Onde a gente está indo, hein, gente? Por isso que a gente começou lá pela autoeducação. Vamos lá tentar modificar os nossos vícios morais, tentar rever nossas maneiras de ser, tentar ser mais virtuosos. Isso tudo nos ajuda também a ter, além de uma boa noite de sono, estar na companhia de espíritos mais elevados. E aí, continuando aqui, eu vou ter que abrir um arquivo aqui que eu estava me esquecendo. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar a hora do sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venha juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos. E ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Fantástico, né? Tudo por conta de uma noite de sono em que a gente elevou o pensamento antes. E é importante que a gente faça isso porque isso é rotineiro. Nada que está sendo colocado aqui é algo que seja fora do comum, ou fora do normal. Tudo está dentro da nossa rotina. É importante que na própria rotina a gente
tenha esse cuidado, sabendo se cuidar na rotina, nas situações mais difíceis, a gente vai ter mais tranquilidade para lidar com elas. Tranquilo? E agora, que a gente fica, às vezes, até meio tentado assim, né, gente? Da hora, tem gente que já tem uma dor de barriga no corpo todo, só de olhar essa palavrinha. Mas é parte nossa, todos vamos ter que passar por isso. Devendo próxima a morte. A pessoa que espírita não tem medo da morte? Tem sim. Tem muito espírita que prefere continuar aqui, encarnadinho, fugindo da morte como se nada fosse acontecer com a gente. Mas é importante que a gente, desde já, se prepare. É esse o objetivo também de estarmos aqui. Estamos encarnados para desencarnarmos. E é preciso que essa desencarnação ocorra e a gente já se coloque à disposição para isso desde já. E Kardec coloca o seguinte: a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Quanto mais a gente se liga ao corpo, às coisas materiais, tudo que vocês possam imaginar, mais difícil é esse desligamento, inclusive preocupações familiares. No homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, são mais teimosos, mais difíceis de dissolver. Penosa e dolorosa é separação e cheia de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. Por isso que o espiritismo nada mais é do que a preparação para esse momento, a preparação para esse desligamento do corpo físico. E aí, só para lembrar, lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 3º, da Volta do Espírito, extinta a vida corporal, a vida espiritual, no tema separação da alma e do corpo, que é importante que vocês releiam depois do que a gente falou aqui, lembremos-nos sempre do seguinte: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica, como está aqui na questão 156, e aí os espíritos respondem o seguinte: na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Se você já está desmaterializado, esse daí, ó, é muito mais rápido e mais fácil. E aí no corpo nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica, que geralmente, segundo o protocolo da medicina atual, é a morte cerebral. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular as veias no sangue, para o que não necessita da alma. O protocolo, como eu falei, atualmente é a morte cerebral, mas antigamente, na época de Kardec, isso era o mais comum. Então, fica aqui para nós algumas lições que foram colocadas pelo nosso amado codificador sobre esses pontos, exatamente para a gente se preparar para todas essas situações. Bom, a rigor, o texto de Kardec se encerra aqui, mas eu acho que merecemos algumas reflexões. Por que não determinadas preces, como, por exemplo, pedir para ganhar na loteria? Quem nunca? Quem não? Afinal, a gente sabe que só quem tem dinheiro mesmo e tem poder tem vantagens aqui na Terra, mas é esse o objetivo de estarmos aqui? Um dos nossos objetivos é exatamente saber lidar com as dificuldades. E as dificuldades aparecem quando a gente menos espera. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente vê que não tem nada de material que é pedido pelos espíritos superiores, no caso pelas orientações que a Kardec nos dá, o tipo de, como vamos dizer, tipo de situação que a gente pode fazer preces para nós mesmos. Mas tem mais. Pedir para conseguir um emprego ou um emprego melhor. Por que não? Não está ali. Mas se a gente se esforça, se a gente procura fazer a nossa parte e a gente quer mudar de vida, melhorar, as portas vão se abrindo, mas isso são passos que vão acontecendo à medida em que as coisas vão se encadeando. Então,
Às vezes, para conseguir um emprego, pode ser uma boa, você almeja, você coloca uma meta. Agora, será que você merece, você necessita daquele emprego específico? Eu gostaria de ser estar em outra situação, mas não me foi permitido. E olha que não foi por falta de busca. Podia até ter corrido atrás de outras situações. Mas a situação em que eu estou hoje está estável até certo ponto. Então, é preferível ver se de repente a situação atual é melhor ou de repente ficar numa situação até mais exposta, como muitas pessoas às vezes acham que é melhor estar em situações assim. De repente, em situações sem uma cobertura legal, no sentido de ter uma legislação que proteja. Enfim, são situações que precisamos realmente ter cuidado. Mas além do merecimento, tem essa questão de que a gente tem que verificar até onde isso pode não ser apenas uma busca de um prestígio ou de um status social. Isso também é um ponto que a gente precisa levar em conta. Infelizmente, a gente tem também no nosso meio umas valorizações porque a pessoa tem um título, ou tem uma comenda, ou tem um determinado emprego que é mais valorizado do que outros. Você acha que um faxineiro não tem boas ideias, não tem boas noções em caixa de supermercado, ou alguma pessoa que de repente vai limpar a nossa casa? Todas essas pessoas têm coisas muito interessantes e a gente tem que saber lidar com elas e valorizá-las. Mas é claro que tudo isso, um agricultor, uma pessoa que cuida do gado, todas elas têm lições belíssimas. E nós precisamos saber lidar com isso também. Às vezes você não tem condições de alcançar um emprego maior, mas aquele emprego menor que apareceu com uma remuneração mais modesta e está pronta para você supimpa, aproveita. Humildade também, né? Vamos tentar colocar isso em prática. Pedir a cura de uma doença. Isso é polemíssimo. Você vê que Kardec também não pede isso, mas ele dá para você lidar com as aflições da vida. Você também ser mais disciplinado no tratamento, você lidar com sintomas, com as dificuldades. A cura pode não vir, ou pode vir mais à frente, mas isso depende também do merecimento. Então, é melhor que a gente peça que Deus nos ajude, que os espíritos superiores nos deem forças, nos deem serenidade para lidar com essas situações. E é o que a gente quer se livrar logo desses obstáculos. Mas muitas vezes não é esse o objetivo dos espíritos. Muitas vezes são situações pelas quais a gente tem que passar. Então, a gente tem que também ter a humildade de aceitar a vontade de Deus. Até porque muitas vezes essas doenças são consequências de invigilâncias ou negligências nossas. Então, a gente, como você diz, é melhor prevenir do que remediar. Se a gente já tem essa lição hoje de poder evitar no futuro essas situações, então vamos prosseguir. Pedir a remoção de um obstáculo. Quem não quer, né, gente? Os obstáculos. Quero que todos os pedágios, por exemplo, se acabem para eu passar livremente. Quero que tire todos os radares da estrada para eu passar livremente. A gente sabe que não é assim. Tenta dirigir a 200 por hora na Serra de Teresópolis para ver o que acontece contigo. Não só contigo, né? Com todo mundo ao redor. Então, né, descendo ou subindo, né? Subindo é mais difícil, mas tem gente que quer descer a 200. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Os obstáculos existem para a gente aprender a lidar com eles. Então, não adianta pedir para remover um obstáculo. A gente precisa mesmo lidar com eles e, caso aconteça, de repente, esse obstáculo é removido, a gente nem percebe. A gente nem fica sabendo. Só percebe depois. Pedir para conseguir um marido ou uma esposa. Gente, quantas pessoas vocês veem aí colocando lá? Traga não sei quem em 3 dias. Arranje para você não sei o quê. E tome simpatia e tome situações, sim, das mais estranhas. Não podemos nos esquecer que a alma gêmea não existe. Às vezes é bom ter um companheiro, ter uma companheira legal, mas a gente tem que lembrar que nós somos espíritos imortais em trajetória evolutiva individuais. Nós não nascemos colados uns com os outros. É bom ter um marido, é bom ter uma esposa para a gente formar um relacionamento e ter um conjunto, e não para me servir. Eu quero um companheiro para me servir, ou para colaborar, enfim. Isso não deve ser também
na trajetória de vida. A gente tem que realmente pensar exatamente o que a gente quer nos relacionamentos. Da mesma forma, pedir para trazer o ex ou a ex de volta. Quanta gente não quer? E às vezes o ex é uma figura com a qual você não se deu bem. Às vezes é o momento para a gente superar essa dor, superar essa dificuldade, saber lidar conosco mesmo. Isso é parte também do nosso autoconhecimento. Descobrir o que foi a encarnação anterior. Está preparado para saber se você foi um assassino, uma pessoa cruel, uma pessoa que causou muito mal, que se aproveitou das dificuldades? Porque se você está aqui na Terra, boa coisa você ainda não é. Se você ainda não é, imagine que você foi. Então é melhor deixar escondidinho ali na caixa de Pandora, que se for necessário, num sonho ou alguma situação, você vai ter acesso a essa memória. Mas não cutuca com a onça com vara curta, que a onça você sabe o que acontece. Não tem mais. Pedir para ser feliz na próxima encarnação. Se você não fizer nada, o pessoal ficar só na prece, não adianta. Ajuda-te que o céu te ajudará. Vai da sua parte, da sua maneira de agir, de você atelar a sua vida, a sua lei divina. A lei divina é que a gente vai conseguir ter uma vida melhor, não somente na próxima encarnação, mas já nesta, porque você já vai ter uma visão espírita das coisas. Somos todos imortais irmãos em trajetória evolutiva. O que estamos passando aqui é algo passageiro, é algo temporário. Eu tenho que saber lidar da melhor maneira possível com a experiência que nós temos aqui. Por fim, que se envolve diretamente a mim, pedir para emagrecer. Se eu não for disciplinado com a minha dieta, eu vou emagrecer quando? Depende de mim. Então, tudo isso é parte também de uma questão, por isso que eu quis fazer essa brincadeira no final, para a gente pensar, porque isso é parte do autoconhecimento e daquilo que nós podemos fazer, de que forma nós podemos relacionar com a divindade. E Deus está sempre nos dando oportunidades para isso. Então, o que a gente fica? As peças pessoais têm, por fim, autoconhecimento, autoeducação ou reforma íntima, como muitas pessoas dizem, a partir do autoconhecimento, ou seja, meus potenciais, minhas dificuldades, minhas fraquezas, as minhas virtudes. Então, dali eu vou conseguir analisar, com o auxílio dos espíritos superiores, superar as minhas dificuldades e também contato com espíritos mais elevados. Esse é um outro ponto essencial. Nós elevamos o nosso pensamento e os espíritos superiores, ou espíritos mais elevados, não se aproximam de nós para nos ajudar. Isso também é para o agradecimento. Que aí a gente estreita mais esses laços com os irmãos superiores. Além de preparos para futuros desafios, porque afinal, a hora de levantar, a gente não sabe como vai ser o dia até a hora de dormir. E tem os perigos iminentes, tem as situações com as quais a gente lida. O que a gente tem que evitar, e que a gente tem que observar, em nenhum momento Kardec traz coisas relacionadas a vantagens materiais e pessoais. Então, já estamos preparados para lidar com todas as nossas questões pessoais. Portanto, as peças pessoais são basicamente com esses objetivos. Então, vou dar uma olhada no nosso bate-papo agora, agradecer a Yasmine Diogo, Cristiane Guedes, Jaque Faria, Ângela Pereira, Doris Gandres, Iva Pereira, Lucimara Gomes, Dea Márcia Penha Rodrigues, Liminha Sampaio, Luzia Cardoso, Felipe Sampaio. Não tem problema não, se você entrar mais tarde, gente, pode pegar depois desde o início, que a história já vai ficar aqui, e aí vai ter oportunidade para pegar o que foi falado antes. A Doris também deixou um comentário. Muito bom, passeio pelo Evangelho segundo o Espiritismo, tudo interligado com o tema de estudo desta tarde. A gente tentou fazer, né, Doris? Mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer tudo da melhor maneira como gostaríamos. A Kátia também coloca, reler e estudar sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, base de uma vida equilibrada. E a gente vê que justamente, Kátia, nesse finalzinho, com as preces, Kardec consegue fechar muito bem e estabelecer ligações com todos os outros pontos, não só do Evangelho, mas se a gente for aprofundar, a gente faz a ligação com o Livro dos Espíritos, com o Céu e o Inferno, com o Livro dos Médiuns e a Gênese. Ainda que a Gênese e o Céu e o Inferno
não estivessem publicados na época em que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado. Um minutinho, por favor, gente, para a gente não ter problemas. Nós vamos passar agora para fazer nossas lembranças de sempre. Segundas-feiras, nossas reuniões com o Mauro, com as palavras do Melhor Pérolas da Codificação. Quartas-feiras, 15 horas, palavras do codificador comigo, Cleide e Doris, ou Cleide ou Doris, e outras convidadas que vão aparecendo. Na quarta-feira que vem, 8 da noite, Cleide Palio vai trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos encerrando aqui, a linha de prata está começando o Evangelho. Então, lá vão falar para falar da nova era, capítulo 1, item 9. Semana que vem, vocês vão ter uma pessoa da plateia, que é a Doris Gandes, vai falar aqui de O Livro dos Médiuns, aqui às 16 horas, e no dia 10, às 19 horas, Carolina Dória vai trazer uma palestra com tema livre. Então, agradecemos a presença de todos aqui. E agora vamos fazer a nossa peça final. Você sabe que eu não gosto de colocar do caramba aqui, então vou fazer dessa forma mesmo. Então, gratidão, Pai, por mais uma vez ter nos permitido um estudo agradável aqui, permitindo que a gente pudesse refletir sobre as preces. Tudo muito a ver conosco, que nos permitiu um exercício de autoconhecimento, permitiu um exercício de revisão de tudo que nós pensamos, falamos e agimos. Que essas lições, essas reflexões nos ajudem a nos tornarmos espíritos mais elevados a cada dia e sabermos utilizar com melhor eficiência este instrumento colocado para todos nós, que é a prece. E que saibamos, dessa forma, cuidar de nós e de todos ao nosso redor, procurando desenvolver em torno de nós uma psicosfera saudável e que nos ajude a levar adiante a nossa jornada terrena, lembrando de todos os nossos desafios, sejam elas provas, sejam elas expiações, sejam elas tarefas específicas que viemos realizar aqui na Terra. Lembrando que, enquanto estivermos encarnados, nós temos questões a serem resolvidas aqui. E, portanto, saibamos aproveitar cada minuto, cada segundo que nos estiver à disposição para lidar com nossas questões físicas, intelectuais, emocionais, mentais, psíquicas. E assim, pedimos autorização para encerrar esta reunião da tarde de hoje. Que assim seja. Então, agradecemos a todos. Infelizmente, eu não consegui ter acesso ao Facebook aqui hoje, para saber, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. A última mensagem que me chegou aqui foi às 4h34. Ver se agora eu consigo alcançar lá para ver se está todo mundo ok aqui, ou se houver alguma interrupção. Enquanto isso, agradecer a todo mundo que esteve presente. Agora sim, chegou mensagem nova. Então, meus amores, fiquem com Deus. É capaz do nosso amado Mestre Jesus, o seu exemplo. E, claro, né, estudando sempre a codificação, tendo por base especial na parte Zé Cardoso também, bem-vinda, a parte moral, que nós possamos lidar. E aí deixo vocês com essa figura que, para mim, já é uma marca registrada e que eu acho que a gente precisa ter sempre essa imagem nesse momento, que é a imagem do nosso amado Mestre Jesus, sorrindo para todos nós. Prossigamos com pensamento elevado, em caso de dúvida, prece. Então, um beijo enorme, um abraço apertadíssimo ainda que virtual, e até breve.